Hoje é sexta-feira e toda sexta-feira a gente tem recebido aqui dentro do nosso jornal médicos, especialistas em diferentes áreas para falar sobre saúde, para falar sobre problemas que às vezes afetam você, membros de sua família e que você gostaria inclusive de entender mais sobre esses assuntos. Mas além disso, a gente traz temas muitas vezes curiosos que nos ajudam a compreender áreas diferentes da saúde e entender inclusive coisas que acontecem com o nosso corpo. E hoje a gente está recebendo o médico ortopedista, ele que é especialista em quadril, Dr. Ivan Santini. Dr. Ivan, seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Doutor Ivan, hoje nós vamos falar sobre doenças degenerativas do quadril. Mas me diz uma coisa, tem doenças degenerativas que afetam o quadril? Na verdade, a doença degenerativa do quadril é a principal doença do quadril hoje, né? Que é a artrose do quadril, né? Que no dia a dia a gente conhece como artrose do quadril. Que é uma doença degenerativa, né? Que inicia por uma lesão da cartilagem, né? E vai levando a um processo inflamatório crônico, né? Isso gera muita dor para o paciente, né? Um desconforto, né? E vai levar a uma restrição da mobilidade, né? Do dia a dia do paciente. E cada dia mais é uma doença mais incidente, né? Porque ela comete principalmente as pessoas idosas, né? É uma doença que atinge mais o público idoso. Isso. Se acredita que acima de 65 anos, até 10% da população seja cometida, né? E as pessoas sabem disso? Geralmente sabem que estão ali com uma doença degenerativa que vai, digamos, pouco a pouco consumindo o quadril? Inicialmente, né, pode ser que o diagnóstico fique meio obscuro ali, porque algumas vezes a dor é só um desconforto, né, mas com a evolução da doença realmente restringe muito a atividade diária da pessoa, porque ela leva uma limitação da mobilidade, então a pessoa começa a ter dificuldade para colocar um calçado, começa a ter dificuldade para deambular, né, começa a ter dificuldade para entrar no carro. E pode até mesmo evoluir para uma deformidade, né? Nos casos mais graves, né, acontece uma degeneração tão grande que gera um encurtamento da perna, né, uma restrição do movimento, né? Então ela, no começo, pode passar desapercebido, né? A pessoa vai tomando um remédio ou outro, mas acaba evoluindo, sim. Olha que coisa. Essa doença, então, como você disse, é uma artrose que atinge a articulação. Isso. A cartilagem. A cartilagem, ela se inicia por uma lesão da cartilagem e é só a gente imaginar que a cartilagem é um tecido bem liso, né? Aquilo que ela encapa, né, o osso, né? Quando você lesiona essa estrutura, o osso começa a ter contato osso com osso. A cartilagem, ela faz uma espécie de proteção do osso. Isso. Ela é uma estrutura bem lisa, né, que permite a articulação entre um osso e o outro. Quando você tem a degeneração dela, ela expõe o osso, e isso leva o atrito, né, que é aquela exposição, né, do osso com osso. O negócio deve doer. Dói muito. Nos casos mais iniciais é um desconforto, mas a evolução é com a dor e um desconforto grande. Bom, me parece, pelo que você está pontuando, doutor Ivan, que é uma doença que acontece pela própria idade, então, né? Ou seja, é como se o organismo, o corpo vai envelhecendo. Isso. E, evidentemente, algumas coisas também vão se perdendo. E, nesse caso, a cartilagem. A maior incidência é na idade avançada. Mas hoje, com o aumento dos traumas, dos acidentes, né, pode acometer de maneira precoce, né? Um paciente jovem que sofre um acidente, ele pode ter uma lesão da cartilagem e evoluir que se desgaste precocemente. Então, uma pessoa mesmo jovem, mas a maior incidência ainda é na pessoa idosa, né? Esse ponto é bastante significativo, porque hoje nós temos muita gente se envolvendo em acidentes Isso. com motocicletas, então cada vez mais a incidência tem aumentado no paciente jovem, o que leva a uma limitação, né, uma restrição para o trabalho, né, um afastamento do trabalho. Então, cada vez tem aumentado pelo número de acidentes, cada vez mais frequentes, né, tem aumentado a incidência na população jovem também. Agora, doutor, se a cartilagem está se degenerando, o que pode ser feito? Inicialmente, a gente sempre vai tentar tratar a dor, né, tratar um tratamento clínico. O primeiro passo é medicamento. Sempre medicamento. A gente vai, primeiro, pode fazer um repouso, porque geralmente a dor piora ao movimento, né?
um anti-inflamatório pode ajudar, mas hoje existem medicamentos, né, que são os condroprotetores, né? São medicamentos que a pessoa vai utilizar diariamente, um período longo, e que eles podem levar a uma cicatrização da cartilagem, né, nos casos mais iniciais. Mas também a pessoa pode se beneficiar, mesmo com a lesão da cartilagem, a pessoa se beneficia com a fisioterapia, com exercícios regulares, né, e frequentes. Atividade física também não é uma coisa que pode ajudar, né? Mas algumas atividades, a natação, a hidroginástica, o ciclismo, são atividades que vão fortalecer a musculatura do quadril e diminuir essa sobrecarga sobre a cartilagem e sobre o osso, né? E vai melhorar a mobilidade e a dor da pessoa. Ou seja, mesmo havendo ali uma degeneração da cartilagem, a pessoa praticar esses exercícios, que não são todos, né? Alguns exercícios são exercícios de menor impacto, me parece. Isso. É que o pessoal sempre que vai no meu consultório, eles perguntam, mas eu vou ter que parar de correr, vou ter que parar de fazer exercício, porque existe algumas pessoas que têm uma incidência maior, né? Que querem praticar o esporte. Eu falo, não, você pode praticar a natação, a hidroginástica, e os ciclistas eles têm até benefício para a dor. Né, eles vão levar um benefício, uma melhora da musculatura, alívio da dor, né? A prática de exercício físico, de alguma forma, até retarda, digamos, a evolução dessa perda da cartilagem? Retarda porque você vai ter um benefício da musculatura, né, um fortalecimento muscular, e também o controle do peso, né? Algumas vezes a obesidade ela ajuda a evoluir mais rápido a doença, né? Então, soma da idade com a obesidade pode acelerar um processo, né? Realmente pode acelerar. Esse ponto também é bastante significativo, né? A pessoa, digamos, que está cuidando do peso direitinho... Ela tem menos incidência. Ela tem menos incidência e mesmo que tenha algum tipo de perda, sofre menos. Exatamente, porque ela vai ter um alívio da dor, né? Mesmo o tratamento da obesidade, ela pode ser um dos tratamentos para alívio da sobrecarga mesmo mecânica sobre a articulação, né? Leva um alívio da dor. Então, o tratamento para quem tem uma doença degenerativa do quadril, principalmente uma artrose, que é o que a gente está falando mais especificamente, que é essa que atinge a cartilagem, tratamento básico inicial, medicamento para poder aliviar a dor e o exercício físico para poder fortalecer. E esses medicamentos que são os condroprotetores. Mas realmente... Condroprotetores é porque de alguma forma protegem o osso? Sim, assim, são substâncias... a substância básica é o colágeno, né, que é o que constitui a cartilagem. A gente toma diariamente, o corpo absorve e consegue cicatrizar a cartilagem. Mas existem realmente casos mais avançados que vai evoluir para uma falha desse tratamento, né? Então a pessoa começa a evoluir com muita dor, restrição do movimento, até uma deformidade, porque com a evolução do desgaste, né, pode levar ao encurtamento da perna. Então aí a pessoa começa a ter necessidade de usar uma bengala, uma muleta, né? Então a gente pode ter esses casos. Chega-se ao ponto de muitas vezes a pessoa ter dificuldade para caminhar. Isso, e precisar do auxílio de uma bengala, tudo. Nesses casos avançados em que falha a medicação e falha a fisioterapia, os exercícios, a gente tem que partir para um tratamento cirúrgico, né? Pode haver necessidade de uma intervenção cirúrgica? Exatamente. Nesses casos que é a falha do tratamento clínico, a falha da medicação, da fisioterapia, né, a dor diária do paciente vai levar à necessidade de uma cirurgia. Aí são casos específicos, né, em que tem uma falha realmente desse tratamento inicial. O tratamento cirúrgico hoje é a artroplastia do quadril, né, que é uma cirurgia de colocação de prótese, né? Então a gente vai através de uma cirurgia, a gente vai reconstruir essa articulação que foi destruída durante esses anos, né? Porque o processo da artrose ela leva anos para levar a uma necessidade cirúrgica, né? Mas essa cirurgia ela traz muito benefício, né? Porque ela alivia a dor da pessoa e melhora a mobilidade e a gente consegue corrigir até essas deformidades. Muitas vezes a pessoa está com a perna encurtada, a gente consegue corrigir. Mas é uma cirurgia bem delicada, não? Ela é uma cirurgia complexa, né? Mas que hoje ela se modernizou muito, né? O alívio da dor, o benefício para o paciente é muito grande. Apesar da complexidade da cirurgia, ela é uma cirurgia que tem muito sucesso, até 95% de sucesso aí. A pessoa chega até a esquecer que operou, volta a andar, volta a ter alívio da dor total. Olha que coisa.
Muito bom. A gente pergunta, né, da própria questão da cirurgia ser complexa, porque a gente está falando, inclusive, de um paciente que é idoso, né, um paciente que já tem mais dificuldade para se recuperar, demora mais a recuperação. Né? Esse seria o ponto-chave, né, a reabilitação. A reabilitação dessa cirurgia envolve aí até 1 ano de fisioterapia, né, porque realmente o paciente idoso, como ele é o principal paciente submetido a essa cirurgia, ele tem uma dificuldade realmente para retornar, né, para retornar essa atividade, né. Bom, a gente está conversando com o Dr. Ivan Santini, que é médico ortopedista, sobre doença degenerativa do quadril. E para a gente concluir essa conversa, eu acho que é fundamental pensar um pouco em prevenção. É possível prevenir essa doença? Porque você disse lá no começo da nossa conversa que essa doença degenerativa do quadril atinge geralmente 10% da população idosa, das pessoas com mais de 65 anos. Significa que 90% pode conseguir escapar. Hábitos de vida, tudo isso pode fazer a diferença ou não tem o que fazer? Então, existe uma prevenção, sim, que é esses exercícios regulares, né? A prática de exercício regular, o controle do peso, né? Eles podem levar um processo de um benefício, né, contra essa doença, né? Claro que existem casos que são hereditários, que realmente existe uma história familiar. A questão hereditária faz a diferença nesse caso? Geralmente, quem tem a doença tem pelo menos o pai ou a mãe acometido também, na grande maioria dos casos. Né? Tirando aqueles casos que são acidentes, que realmente foi um fato esporádico, né? Mas realmente quando existe um fator familiar, né? Realmente a pessoa fala, minha mãe teve, meu pai teve. Então quem teve, digamos, um pai ou uma mãe que teve a doença, mais do que nunca precisa se cuidar, né? Exato. Ok. Exato. Doutor Ivan, foi um prazer recebê-lo, obrigado pelos esclarecimentos, espero que retorne aqui para falar com a gente em outras ocasiões. Sempre bem-vindo. Obrigado. Bom dia. Obrigado. Nós conversamos com o Dr. Ivan Santini, ele que é médico ortopedista, ele é especialista nessas doenças de quadril. Falou com a gente hoje sobre a doença degenerativa de quadril, uma doença, né, como ele disse, que atinge pelo menos 10% da população idosa, população com mais de 65 anos.